Olá, pessoal, muito boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Muito boa noite. Hoje o nosso tema, nós vamos falar um pouquinho a respeito do nome social. Você sabe o que é o nome social e como ele interfere dentro das serventias notariais e registrais? Boa noite, Mônica, Maria, Juscelândia, Jean, Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Estão me ouvindo? O áudio está bom? Fale aqui comigo. Temos alunos aqui do curso do RCPN na prática. Gente, segunda-feira é corrida, né? Eu corri aqui para chegar no horário. Tudo bem com vocês? Boa noite, Renato. Tudo certo? O áudio está bom? Tudo tranquilo? Deixa eu só, estou abrindo aqui o meu material. Falem comigo, temos alunos do curso RCPN na prática aqui. Eu chamei todo mundo. O pessoal chegou. Quem é que é do nosso curso RCPN na prática? Tudo ok, legal. Deixa eu só, tô abrindo aqui meu material. Gente, foi tão corrido que, olha, a segunda-feira é puxada, né? Mas vamos lá. Hoje eu escolhi um tema que nós tivemos, inclusive, um provimento de decisões recentes, né? Aqui no estado de São Paulo, semana passada. Vou comentar um pouquinho a respeito. Então, a gente vai bater um papo a respeito do nome social. Vocês sabem o que é o nome social? Bom, antes de falar a respeito do decreto que regulamentou o uso do nome social, é importante trazer dois conceitos, tá? Dois conceitos. O que é o nome social, tá? Então, eu peguei aqui um conceito para a gente trabalhar. Nome social é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida. Já a identidade de gênero é a dimensão da identidade de uma pessoa que diz respeito à forma como se relaciona com as representações de masculinidade e feminilidade e como isso se traduz em sua prática social, sem guardar relação necessária com o sexo atribuído no momento do nascimento, que seria o seu sexo biológico. Então, precisamos lembrar que o nome, né, o nome da pessoa natural, ele tem duas funções importantes. A primeira função é a da identificação. Então, ele serve para identificar o sujeito, né, no contexto social. E a segunda atribuição do nome é uma dimensão pessoal, que ele é reconhecido como um direito da personalidade, então ele reflete a própria personalidade da pessoa, né? Como ela se auto-identifica. Então, nós temos o nome com essas duas importantes funções, uma função social e uma função pessoal. E nós tivemos por longo tempo, né, até a Lei 14.382 de 2022, perdurou no nosso sistema o princípio da imutabilidade do nome. Então, a pessoa natural, as hipóteses de alteração do prenome eram hipóteses muito restritas, né? Então, nós tínhamos lá apenas as previsões legais, que regra geral era no primeiro ano da maioridade, que poderia fazer de forma administrativa, no caso de proteção à testemunha, alteração de sobrenome no caso de casamento, de reconhecimento de filiação, mas veja que a alteração do prenome, né, sem uma previsão legal, não era admitido a sua modificação pela via administrativa. E aqui nós vemos que o nome, então, além dele ter a função de identificar o sujeito dentro da sociedade, ele também tem uma dimensão pessoal, como um atributo do direito da personalidade. E nós reconhecemos aqui que nós temos pessoas, né, que embora elas foram concebidas como, por exemplo, o seu sexo biológico como feminino, ela tem a sua identificação, né? Aqui fala as suas representações pessoais
como o gênero oposto, então com o gênero masculino. Então é muito comum, né, essas pessoas que não se identificam com o seu sexo biológico, se identificam com o sexo oposto ao seu biológico, delas nessa identificação do nome da pessoa natural com o nome que foi lhe atribuído no momento do registro, não refletir o seu direito de personalidade. Então, eu tenho, por exemplo, o João, que tem o seu sexo biológico de masculino, mas ele se identifica, né? Ele é um homem transexual e ele se identifica pelo gênero feminino. E ele no seu, como um direito da personalidade de autopercepção, ele quer ser identificado como Maria, tá? Mas veja que as hipóteses legais de alteração desse prenome não permitia essa livre mudança do prenome. Nós não tínhamos essa previsão legal. Lembra que até a Lei 14.382 de 2022, nós tínhamos o princípio da imutabilidade do nome. Então, essas pessoas que não se relacionavam com o sexo biológico, né, que elas nasceram, que consta no seu registro, elas tinham uma dificuldade, né, de ter a sua identidade pelo nome da pessoa natural corresponder ao seu direito da personalidade. Então, nós tínhamos ali um confronto entre o direito da personalidade da pessoa e a sua identificação social. Bom, então nós temos até a Lei 14.382 essa imutabilidade do nome da pessoa natural. E aí nós temos, então, as situações daquelas pessoas que não se identificam com o seu sexo biológico, delas não conseguirem, né, facilmente alterar o seu nome, para que ele corresponda à sua identidade pessoal com o sexo que ele ali se identifica nas suas representações pessoais. Bom, então nós temos esse contexto, né, da imutabilidade do nome. E aí, então, se eu tenho aqui o nome social como a designação pela qual a pessoa transexual, ela se identifica socialmente, então veja, o seu João, ele não quer ser identificado como João, porque na sua representação, da sua personalidade, ele se identifica como Maria. Então, há uma afronta do direito da personalidade do João toda vez que, ao invés dele ser chamado pelo nome que ele se vê representado, que seria Maria, ele teria que ser chamado de João. Então, nós caminhamos nesse contexto histórico, né? Muitos entravam com processos judiciais para alteração. E aí nós temos a morosidade do judiciário, nós tínhamos, inclusive, a incerteza, né, da procedência do pedido, porque não havia fundamentação legal, então os processos se arrastavam anos no judiciário e muitas vezes eles nem conseguiam essa alteração por falta de previsão legal. Então, nós tivemos em 2016 um decreto, tá? O decreto 8.727, que trouxe a regulamentação do uso do nome social perante a administração pública. Então, eu estou com um decreto aqui e eu vou ler algumas partes importantes dele. Então, é o decreto 8.727. Ele foi publicado dia 28 de abril de 2016, 29 de abril de 2016, e foi um decreto da presidente Dilma Rousseff. Tá? Então, veja só uma coisa. Precisamos lembrar também da questão do processo legislativo. O decreto legislativo, ele não tem o poder de alterar a lei em sentido estrito. Então, a Lei 6.015, ele não pode ser alterado por um decreto legislativo. Então, a gente tem lá na nossa Constituição Federal todo um rigor para alteração de lei, né? Então, esse decreto legislativo, ponto importante, ele não altera a Lei 6.015, ele não tem esse poder de alterar a Lei 6.015. O que esse decreto trouxe? Olha, ele dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero da pessoa travesti e transexuais no âmbito, olha aqui a abrangência desse decreto, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Então, há um reconhecimento da identidade do gênero aqui, né? E do uso do nome social. Então, o uso do nome social perante a administração pública direta, tá?
e aqui abrange administração pública direta federal, autárquica e fundacional. Então, olha, ele reconhece a identidade do gênero e ele fala: nome social é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida. Identidade do gênero. Então, ele vem conceituar identidade do gênero. É a dimensão da identidade de uma pessoa que diz respeito à forma como se relaciona com as representações de masculinidade e feminilidade. Com isso, se traduz em sua prática social sem guardar relação necessária com o sexo atribuído no nascimento. E aí ele traz os órgãos e as entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Em seus atos e procedimentos, deverão adotar o nome social da pessoa, de acordo com o seu requerimento e com o disposto nesse decreto. É vedado o uso de expressões pejorativas e discriminatórias para referir-se aos transexuais. Eu estou lendo aqui porque aí eu vou comentar com vocês. O artigo 3º do decreto. Os registros dos sistemas de informação, de cadastros de programas de serviços, de fichas, de formulários, de prontuários e congêneros de órgãos e entidades da administração, de novo, da administração pública, federal, direta, autárquica e fundacional, deverão conter o campo nome social em destaque, acompanhado do nome civil, que será utilizado apenas para fins administrativos e internos. Constará nos documentos oficiais. Que documentos oficiais são esses? Os documentos expedidos pela administração pública. As serventias notariais e registrais, elas não fazem parte da administração pública direta federal, tá? As serventias notariais e registrais é órgão do Poder Judiciário e, principalmente, as serventias do RCPN é ela que é responsável pela alteração do nome, tá? Então, esse decreto, ele não alcança as serventias notariais e registrais. Esse decreto não alcança os assentos do RCPN, tá? Então, isso fica bem claro nesse decreto, o alcance dele. O alcance dele é a administração pública direta federal, tá? E aí ele fala que perante a administração pública federal, e aí aqui a gente fala inscrições em universidades, faculdades, órgãos da administração pública, requerimentos, enfim. Inclusive, alguns estados nos documentos de identidade traz o nome social, mas veja que o nome social, ele sempre é acompanhado pelo nome civil, tá? Então, veja que o nome social trazido pelo decreto, ele não substitui o nome civil, porque o decreto, ele não alcançou a Lei 6.015. Esse decreto não trouxe a possibilidade de eu alterar o nome no RCPN. Ele regulamentou o reconhecimento da identidade do gênero, ele regulamentou o uso do nome social perante a administração pública federal, tá? Que nos pedidos, nos requerimentos, nos cadastros, nos documentos desses órgãos, sim, é possível a utilização do nome social junto com o nome civil. Então, eu tenho que andar com os dois nomes juntos. E veja que o uso do nome social aqui, gente, ele é meramente declaratório, tá? Não há nenhuma fiscalização por parte do governo federal quanto à escolha desse prenome. Então, é um ato meramente declaratório. E nós vamos ver que no RCPN, quando eu envolvo o RCPN, o oficial do RCPN, ele tem uma função de fiscalizar a correta escolha da alteração do prenome, né? O oficial, ele tem essa incumbência, né? Ele zela, ele tutela para que seja realmente escolhido o prenome conforme a legislação brasileira, tá? Então, veja que esse decreto, ele é limitado. Ele não alcança as serventias notariais e registrais, em especial o RCPN, tá? Então, ele fala, o órgão ou a entidade da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, poderá empregar o nome civil da pessoa travesti ou transexual, acompanhado do nome social, apenas quando estritamente necessário ao atendimento de interesse público e à salvaguarda de direitos de terceiros.
A pessoa travesti ou transexual poderá requerer a qualquer tempo a inclusão do seu nome social em documentos oficiais e nos registros dos sistemas de informação, de cadastros de programas, de serviços, de fichas, formulários, de prontuários e congêneros de órgãos e das entidades da administração. Veja, quando eu falo aqui, olha, documentos oficiais e nos registros de sistemas, ele não está falando aqui em registros públicos, tá? Então, é os registros dos sistemas do governo, da administração pública, tá? Então, aqui, olha, a qualquer tempo poderá requerer essa inclusão. Então, no RG, num cadastro de um benefício social, vem lá o nome social da pessoa, acompanhada do seu nome civil. Então, algumas unidades da federação emitem um RG com o nome civil e o nome social, tá? Mas veja que esse nome social, ele não substitui o nome civil e ele não é mais, assim, a força jurídica dele não é maior que a do nome civil, tá? Então, eu tenho ainda a prevalência do nome civil, que deverá sempre ser acompanhado, tá? Então, vamos aqui fazer algumas reflexões a respeito desse nome social. Então, veja que ele é o nome social, ele é reconhecido lá, então, em 2016, por um decreto presidencial da Dilma Rousseff. Esse decreto, ele não altera a Lei 6.015, esse decreto, ele não abrange as serventias notariais e registrais. Veja que é uma evolução, tá? Então, a gente caminha sempre numa evolução, né? Então, nós temos, em um primeiro ponto, as pessoas travestis e transexual, sem qualquer reconhecimento desse direito de identificação do seu gênero e do nome social que ela quer ser, que ela deseja adotar. E aí eu tenho esse decreto que vem o quê? Trazer um passo. Então é um passo, mas ele não traz todo o reconhecimento que eles deveriam ter, né? É um passo ainda limitado, porque o decreto ele é limitado. Então esse decreto ele é importante porque ele é um passo nesse reconhecimento. Então o decreto vem reconhecer no âmbito da administração pública federal o uso do nome civil, a identidade do gênero. Mas veja que esse decreto ele é restrito e a sua abrangência é limitada. Ele não tem a função aqui de alterar a Lei 6.015, ele não alcança o RCPN e as serventias extrajudiciais. Então, mas veja que eu tenho aqui um importante passo de reconhecimento para as pessoas transgêneras e travestis, nesse reconhecimento de identidade de gênero, tá? Então, em 2016. Então, a pessoa transexual, ela tem aqui um direito reconhecido, mas veja que é ainda constrangedor, porque aonde ela vai, ainda o nome civil acompanha ela. Nos documentos dela de identificação, vem o nome civil dela, tá? E as serventias notariais e registrais continuam adotando apenas o seu nome civil, porque o decreto não alcança as serventias notariais e registrais. Pois bem, foi um importante reconhecimento, mas ainda muito limitado, né? E aí, só que em 2018, o CNJ editou o nosso provimento 73, que veio ser mais um importante passo nessa evolução da identidade de gênero do transexual. Então, esse provimento 73, que hoje está incorporado lá no provimento 49, e ele regulamenta essa alteração lá a partir do artigo 516, tá? Do provimento 149, hoje, né? Mas lá pelo provimento de 2018, que nós tivemos esse passo. Então, veja, de 2016 a 2018, eles conseguiram, assim, um reconhecimento limitado. Mas em 2018, o provimento 73 do CNJ veio regulamentar, e agora sim, nas serventias do RCPN, a possibilidade de alteração do prenome e do gênero, ou só do prenome, ou só do gênero, do transexual. Então, o provimento 73, ele vem de uma forma definitiva trazer esse reconhecimento. Então, veja, aqueles que utilizam o nome social agora podem, pelo provimento 73,
fazer a alteração definitiva no RCPN. Então, enquanto o decreto, a utilização do nome social pelo decreto, ele é limitado, ele não atinge as serventias notariais e registrais, porque ele é um decreto voltado para a administração pública federal. Então, diante dessa limitação, hoje a pessoa transexual ou travesti, ela pode se valer do provimento 73, né, para fazer a alteração definitiva do seu nome. Então, uma vez realizado a alteração no RCPN, eu deixo agora de utilizar o meu nome social junto com o nome civil, porque a partir do momento que eu altero no RCPN, eu promovo uma substituição definitiva. Então, agora com o provimento 73, eles podem requerer essa substituição definitiva. E veja, esse provimento, ele trouxe um reconhecimento mais amplo. Porque enquanto a utilização do nome social pelo decreto, ele é limitado, ele ainda expõe essa pessoa não ao ridículo, mas para ela, né, é ainda uma situação constrangedora, expõe ela a uma situação constrangedora, porque a todo momento ela ainda continua sendo chamada com o seu nome social pelo nome civil. Não há uma substituição definitiva. Então, hoje, o transexual, ele pode, de forma administrativa, direto na serventia do RCPN, requerer a alteração definitiva do seu nome civil para o nome social que ele decidiu utilizar, tá? Mesmo que ele não tenha nenhum documento com nome social, basta ele chegar no RCPN, porque é um ato meramente declaratório, né? E declarar que deseja alterar o seu prenome com base aqui na alteração de prenome e gênero do transexual. E essa alteração dentro do RCPN, ela é uma alteração sigilosa. Então, ela é uma alteração que ocorre de forma sigilosa, ou seja, ele vai receber uma certidão agora com o seu nome devidamente alterado e substituído, vai sair apenas o seu novo nome, não faz mais nenhuma referência ao seu nome de origem, e aí todos os documentos dele agora serão substituídos pelo seu nome civil, que é o nome definitivo. Veja que lembrem, né? Lembramos que o nome da pessoa natural, ele não nasce no RG. Ele não nasce no formulário que eu preencho no Poupa Tempo para cadastrar minha CNH. O nome da pessoa natural, ele nasce lá no assento de nascimento. Ele se constitui no RCPN perante o assento de nascimento da pessoa natural. Então, a alteração definitiva também é feita dentro do RCPN, dentro do registro de nascimento da pessoa natural. É após essa modificação lá no RCPN que nós temos agora a substituição do nome civil de origem pelo nome que ele quer adotar, né? Que agora sim vai corresponder à sua identidade de gênero. E agora ele não tem mais aquele constrangimento de todos os documentos vir o nome social e o nome civil. Ele é incorporado pelo nome civil que ele alterou. Então, veja que o decreto ele era limitado, ele foi importante nesse processo de evolução, né? Ele veio trazer um reconhecimento, mas é o provimento 73 de 2018 que vem fundamentar essa alteração de forma definitiva, né? Inclusive, uma aluna me mandou semana passada no grupo do WhatsApp, lá do curso, né? Perguntando, professora, eu estou com uma pessoa no balcão que é um transexual, ele tem uso do nome social. Mas olha só que interessante. Ele quer que eu averbe no nascimento dele o nome social dele, mas ele não quer substituir o seu nome civil. Ele quer continuar saindo o seu nome civil e o nome social. Isso não é permitido, tá? Não é permitido a averbação no assento de nascimento, de casamento, desse nome social pelo decreto, tá? No RCPN, o que é possível é a substituição definitiva, né, conforme o artigo 516 do provimento 149, que é a alteração relativa ao transgênero. Então, veja que aquele que faz uso de nome social hoje, né, ele não pode chegar
na Lucinéia, no Paulo, na Mirtz, falar, olha, eu só quero averbar o meu nome social no meu nascimento, mas eu quero que continue sendo o meu nome de origem, eu não quero fazer a substituição definitiva. Não tem previsão legal para isso, tá? O RCPN, ele pratica atos dotados de definitividade, dotados do quê? De veracidade, de estabilidade social. Se ele quer continuar se valendo do nome civil, acompanhado do nome social, basta ele declarar perante a administração pública direta. Mas veja que ele não tem, nesse decreto, uma abrangência de oponibilidade erga omnes. Ele não pode opor esse nome social de forma erga omnes, porque o terceiro que não tem acesso ao registro dessa pessoa, eu só posso opor a terceiros e perante todos os órgãos, tanto públicos como privados, o meu nome, se ele constar no meu assento, porque é o registro civil que garante a publicidade e a oponibilidade erga omnes. Então, se eu estou me valendo do uso do nome social pelo decreto presidencial e eu não promovi alteração lá no meu assento de nascimento, então eu vou continuar utilizando o nome social e o nome civil. Eu não posso falar que uma empresa privada descumpriu o uso do meu nome social porque o decreto não abrange aquela empresa privada. Ele não vai opor aquele nome social àquela empresa privada. A gente sabe que hoje existe várias questões de dano, enfim, mas veja que para eu opor o meu nome a toda a sociedade, eu preciso promover a sua alteração definitiva no RCPN. Então, o que eu quero trazer aqui é que o uso do nome social pelo decreto é um uso restrito. Ele abrange a administração pública direta. Ele não é oponível erga omnes. Ele não é passível de averbação no RCPN, porque o decreto não abrange as serventias notariais e registrais. Agora, se a pessoa deseja substituir, ela promove a sua substituição definitiva, conforme lá o artigo 516 do provimento 149, né? Que foi ali o provimento 73 de 2018 do Conselho Nacional de Justiça. Combinado? Dando para acompanhar, pessoal? E aí, por que nós estamos falando, então, do nome social hoje, né? Porque na semana passada, nós tivemos aqui no estado de São Paulo uma decisão a respeito do uso do nome social, tá? Então, nós tivemos uma decisão, e qual foi a situação? E veja que essa decisão é no âmbito do estado de São Paulo, tá bom? Que, inclusive, nós tivemos um provimento novo aqui no estado de São Paulo, que traz a utilização do nome social lá para fim de reconhecimento de firma. E qual foi a situação que chegou na Corregedoria Geral aqui, tá? Então, uma pessoa transexual, né, ela abriu uma reclamação porque ela foi reconhecer firma de um documento e a serventia se negou a reconhecer a utilização do seu nome social, né? Faz o reconhecimento com base no seu nome civil. E aí ela levou essa reclamação para a nossa corregedoria. E aí a gente tem aqui o reconhecimento que o uso do nome social, ele não tem essa função de alterar de forma definitiva os registros públicos, afetar o acervo das serventias notariais e registrais, mas aqui a corregedoria, ela decidiu alterar o Código de Normas do Estado de São Paulo para permitir, deixa eu abrir aqui deixa eu abrir aqui o provimento, tá? Antes da decisão, deixa eu abrir o provimento. Alteração da norma de serviço. É o provimento 32 de 2025, aqui da Corregedoria do Estado de São Paulo, tá? Então, diante dessa reclamação que chegou lá na Corregedoria Geral, a Corregedoria resolveu editar um novo provimento. Ele trouxe, olha, a possibilidade, veja que aqui é uma alteração específica no tabelionato de notas, tá? Que diz respeito a atos de reconhecimento de firma com utilização do nome social.
Então, ele trouxe assim: olha, a ficha padrão destinada ao reconhecimento de firmas conterá os seguintes elementos. Ele vem falar da nossa ficha padrão de reconhecimento de firma: o nome civil do depositante e o nome social, se houver. Então, agora, na abertura de cartão de assinatura, se a pessoa faz o uso do nome social, ela pode incluir o nome social junto com o seu nome civil. Lembra que o nome social não substitui o nome civil, tá? Então ele vem, só que assim, aí na etiqueta vai sair tanto o nome social como o nome civil, não há uma substituição. Aqui, agora, né, a utilização dos atos de reconhecimento de firma, deixa eu só pegar aqui, uma parte da decisão, tá? Deixa eu pegar. Olha lá, ele falou da reclamação. Ó, ele vem falando do decreto. Ele fala desse decreto lá na decisão. Conforme destacado na sentença prolatada, o decreto dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento de identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública. E o problema ocorre justamente na hipótese de o nome social não coincidir com o nome civil da pessoa. Ora, se o travesti ou transexual já alterou o seu nome e gênero na forma do artigo 516 do Código Nacional de Normas, não há propriamente nome social, pois o nome civil incorporou. Então, se já houve alteração do nome no registro civil, então ele incorporou, não há mais uso de nome social. Tá? Então, se o transexual já promoveu a sua alteração no registro civil, ele não usa mais nome social, mas o seu nome civil, ele incorpora o seu nome social. Tanto que nas certidões não faz mais nenhuma referência ao nome de origem. Nesse caso, o nome civil devidamente modificado, não haverá problema algum no preenchimento da ficha padrão de firma, pois nos documentos oficiais da pessoa já constará o nome que ela se identifica. A sugestão trazida pela juíza corregedora permanente a seu turno está em consonância com o decreto federal, pois, em respeito à identidade autopercebida, valoriza o nome social e transexual ou travesti, mesmo que ele não conste em documento oficial anterior, sem negligenciar a segurança do reconhecimento de firma, uma vez que exige que o nome civil da pessoa conste tanto na ficha como na etiqueta do reconhecimento de firma. Permite-se, desse modo, que a pessoa transgênero use o nome social por meio do qual se identifica de modo pioneiro, sem que haja obrigatoriedade, seja da alteração prévia do nome civil, seja da obtenção anterior de documento oficial em que o nome social conste. Veja que é meramente declaratório. Exato, Alberto, porque como eu falei desde o início, o nome social ele é meramente declaratório. Veja que se ele utilizar perante um tabelionato, ele utilizar um nome e ele vai no outro tabelionato, não, agora eu quero usar o meu nome social outro, e ele pode mudar o nome social dele, não tem controle. Ninguém vai fazer o controle do uso do nome social. Então, ele pode cadastrar um documento com nome civil e um nome social, o outro documento com outro nome social e o nome civil, porque como o Alberto trouxe aqui, olha, nós não temos controle desse nome social porque ele é meramente declaratório, tá? Então, aqui, o que a corregedoria falou? Olha, a gente alterou o nosso código de normas agora aqui no estado de São Paulo para autorizar a abertura da ficha de cartão de assinatura e do ato do reconhecimento de firma usando o nome social declarado juntamente com o nome civil, tá? Então, o nome civil ele precisa acompanhar. Esse ponto é importante porque, como o Alberto falou, a gente não tem esse controle, tá? Mas tem que ser acompanhado do nome civil. Mesmo sem norma expressa, como a etiqueta de reconhecimento de firma observa os dados que constam na ficha padrão, naquela deverá constar o nome social declarado, devidamente acompanhado pelo nome civil, tá? Então, vai ter
essa dupla colocação. Então, Alberto, por que não pedir um RG? Só que o duro que na decisão aqui ele fala que, olha, independente dele ter qualquer documento que comprova esse nome social. Ele deixa aqui bem claro na decisão, tá? Então, ele fala que o uso do nome social, ele não exige que ele comprove por nenhum documento, ele é meramente declaratório, tá? Então, essa decisão, até eu depois a gente vai publicar lá a íntegra, quem não tiver acesso ainda dessa decisão, para vocês lerem a decisão e o provimento aqui do Estado de São Paulo. Então, por que eu quis trazer essa live aqui? Porque vários alunos vieram conversar comigo, falando inclusive isso, olha, tem gente vindo no cartório querendo averbar o nome social no nascimento ou no casamento, mas ele não quer alterar todos os documentos, porque ele quer manter o nome civil para não ter muito problema. Gente, aí não dá, tá? Não tem previsão legal para averbar o nome social no RCPN. Não. A previsão legal é de utilizar o provimento 73, agora dentro lá do provimento 149, a partir do artigo 516, para alterar de forma definitiva, tá? Nas certidões em breve relato, não sai o nome de origem, tá? Nas inteiro teor, sim, tá? A Ivanir perguntou, o registro anterior vai ser averbado um novo nome. Isso, vai ser averbado quando for requerida a alteração definitiva do prenome, tá? Lá pelo artigo 516 do Código Nacional de Normas, tá? A certidão que nós emitimos, que é em breve relato, não faz nenhuma referência à averbação. Nós já damos com os dados alterados, os documentos, a gente já consta nessa certidão o número do RG, número do passaporte, número do CPF, número do título, né? A gente já consta esses documentos de identificação para vincular. Porque um dos requisitos para essa averbação, da alteração, é que seja apresentado todos esses documentos compõem a averbação. E aqui eu vou até deixar uma sugestão, tá? O tema da live não é a alteração propriamente dita, mas para a gente comentar o decreto que trouxe a regulamentação do uso do nome social. Mas veja, o provimento 149, ele fala que tem que ser apresentado os documentos da pessoa, passaporte, título de eleitor, RG, CPF, e no nascimento, nos documentos vai ser averbada a inscrição desses documentos. Então, o que eu aconselho, inclusive nas aulas do curso RCPN na prática, né? Quando você for promover essa averbação, antes de averbar a alteração do prenome, faça a averbação primeiro de inclusão dos documentos, né? Então, hoje é possível, pelo provimento 149, a gente averbar os números de identificação da pessoa. Então, eu faço a averbação que a pessoa é inscrita no CPF tal, no RG tal, no passaporte tal e no título de eleitor tal. Eu incluo esses dados cadastrais dela. E aí, em seguida, eu venho e averbo a alteração do prenome. Por quê? Quando eu emitir a certidão em breve relato dela, a averbação da alteração do prenome gênero, né, não sai o teor dessa averbação, mas o teor da averbação dos números cadastrais dela vai sair. E isso garante ao poder público o controle, né, de que aquela pessoa que está requerendo a alteração dos seus documentos é aquela, né, o nome apresentado é o nome daquele que consta naquele documento, naquele número, naquele cadastro. Tá? Então, essa é a recomendação. Evitem fazer na averbação da alteração do prenome já a inclusão dos documentos, porque senão você não vai poder constar a averbação, né? E aí você só menciona os números cadastrais. Então, eu prefiro primeiro averbar as inscrições dos números cadastrais, inclusive para ela ter segurança quando ela for pedir a troca dos documentos dela. Em seguida, você faz a averbação definitiva do prenome dela, tá? Que é uma averbação sigilosa. A emissão da certidão inteiro teor, quando não requerida pelo próprio registrado, seu procurador ou seu representante legal, então tem que ter autorização judicial para isso, tá bom? Porque é uma averbação sigilosa. Deixa eu tirar aqui. Então, pessoal, deu para compreender como que funciona o uso do nome social?
que quando eu tenho a utilização do nome social com base no decreto, eu não posso opor esse nome social a todos, a sociedade, a todos os órgãos, às serventias notariais e registrais, tá? Não há discriminação por parte das serventias notariais e registrais, porque o decreto em si, ele não abrange as serventias notariais e registrais. Então, para que haja essa mudança definitiva, eles precisam promover a alteração lá pelo provimento 149 do CNJ. Legal? E também lembrando que não é possível a gente averbar no nascimento, no casamento, o nome social. Apenas averbar porque ele quer que saia a certidão, nome social e nome de origem. Não, não há previsão legal para isso, tá? Qual que é a fundamentação, Alice? A fundamentação é que o próprio decreto, ele não altera a Lei 6.015, ele não traz previsão legal para isso. A gente só pode fazer a alteração prevista em lei que altera a Lei de 6.015, que foi a Lei 14.382 de 2022, que trouxe essa possibilidade de alteração do prenome após a maioridade, o provimento do CNJ que regulamentou a alteração do prenome gênero do transexual também de forma administrativa, tá? Então, isso garante, sim, o livre acesso, a real identificação da pessoa com o gênero que ela realmente se identifica. Tá bom, pessoal? E agora, finalizamos, né? Era isso que eu queria trazer para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, algum comentário. Então é isso. Compartilhem essa live, porque eu vejo muitas dúvidas a respeito do uso do nome social, né? As pessoas falam, não, mas está na lei. Mas qual lei, né? Você leu a lei? Você viu a abrangência da lei, né? Não se trata de discriminação, se trata, né, que as serventias notariais e registrais, elas possuem o princípio da legalidade como princípio norteador, né? Então, nós só podemos praticar atos devidamente previstos em lei, tá bom? Bom, pessoal, quero desejar uma semana muito abençoada para todos nós. Semana que vem nós teremos outra live aqui para tratar de assuntos da RCPN. Sugestões, dúvidas, angústias, deixem nos comentários, tá bom? Sigam lá no Instagram, meu perfil é Alize_Formente. Semana que vem nós continuaremos aqui com mais um encontro. Muito obrigada, viu, pela presença de todos. Compartilhem essa live. A gente encontra pouco conteúdo a respeito do uso do nome social nas serventias notariais e registrais, né? Então, veja, seja no registro de imóveis, no tabelionato de notas. Veja, a oposição do nome social, ela não é oposta no registro de imóveis, nos tabelionatos, se não houver uma previsão legal. Tanto que nessa decisão, né, a corregedoria, ela fala que não houve por parte da serventia notarial nenhum tipo de discriminação, não houve conduta inadequada, porque agiu conforme a lei, tá? Mas serviu de parâmetro para a alteração agora do provimento. E agora nós temos uma previsão legal que afeta ali os reconhecimentos de firma. E agora fica também uma dúvida, né? Qual a abrangência desse provimento aqui da corregedoria local? Será que ela vai abranger só os atos de reconhecimento de firmas? Ou ela também abrange os demais atos notariais, como as escrituras públicas? Lembrando que, como o Alberto bem disse, nós não podemos esquecer, o nome social ele é meramente declaratório, né? Então, não precisa a pessoa comprovar, não, eu quero seu RG com nome social. Não, é meramente declaratório. E por não ter esse controle, por isso que é importante a alteração definitiva. Porque o uso do nome social não há um controle. Não tem um profissional do direito dotado de fé pública, né, imparcial, que vai fazer o controle do uso do nome social. Não. A pessoa pode declarar hoje um nome social e amanhã outro nome social. Porque basta ela preencher um formulário e ela requerer o uso daquele nome social. Tá? Enquanto no RCPN é uma alteração definitiva, tem um controle do registrador civil. Tá bom? Pessoal, muito obrigada pela audiência. Até o nosso próximo encontro. Bom trabalho, um beijo, viu? Brigadão. Obrigada, viu, Célia, Renato, Ivanir,
Obrigada, Alberto, pela presença. Tchau, tchau.